precisar consultar depois. Deixa eu abrir um trabalho de algum de vocês aqui, pera aí. Onde é que eu deixo? Você vai falar das parametrização também? Não, a parametrização depois eu mando. Porque a parametrização tá até. Não tem muito parâmetro, né? Então não tem muito o que errar. Quinta-feira eu parametrizei um inversor lá no Senai da VEG também, o Ah, CFW08. e aí, foi de boa? Foi da hora. Nós montou um painelzinho pra simular uma escada rolante. Tipo assim, você aperta o botão de ligar, né? Ele vai rodando o motor. Aí tem um sensor, seria quando tinha uma pessoa pisasse na escada, ele aumentava a velocidade, né? Pra subir mais Uhum. rápido. Ele só ficava todo o tempo ligado pra não precisar ficar partindo, né? Senão ia gastar mais. Isso. Aí tinha um CLP também. CLP da Schneider, eu acho. Ah, bom, Da cara. hora. Então, Vou tirar uma foto, eu mandei pro Carlos a foto. a programação Ô, que a gente tio, faz aqui, dá pra vocês fazerem no CLP. Aham. É fácil de parametrizar, assim. tio. É, Tem o manual lá, você vai, tipo, lendo, né? Demora um pouco pra ler, né? Porque tem bastante, mas, tipo assim, é bastante. entender é... Quem que tá falando aí? Ô, só uma pergunta aí. Precisa enviar de novo a parametrização? Não, parametrização não. Não? Porque assim, a parte que mais me preocupou foi com a montagem do circuito de vocês, tá? Por isso que eu, né, mandei mensagem, né, eu vi que em CLP todo mundo passou, falei, então vou aproveitar esse horário pra gente conversar um pouquinho. O que que acontece? Vamos lá. Por onde a gente começa? Olha só, teve algumas coisas que depois que eu parei para olhar com mais calma, né, que eu tinha que entregar tudo até terça-feira, não, quarta-feira, enfim, eu tinha que fechar tudo, entregar, e aí eu fui, né, corrigindo e dando as respostas lá, jogando as notas. E aí depois, ontem eu fui ver com mais calma, tem algumas coisas que acho que vocês esqueceram, que de funções da própria Soft Starter que permitem que a gente faça, né, o comando do motor. Por exemplo, esse monte de temporizador aqui, ó, né, a maioria dos trabalhos está contando o tempo de partida do motor com o temporizador. E quem conta esse tempo é a soft. Não adianta a gente contar externo se ela lá na, na programação dela não tiver com essa contagem. Quem vai fazer a rampa é a soft. Tá? Então não é para usar isso aqui para fazer contagem de tempo. A gente vai contar o tempo na soft. Depois eu vi que aqui tem, né, a possibilidade de colocar os tempos, né? É, Não é o tempo de rampa e o tempo de descida, isso isso. aí, né? Então, mas o tempo de rampa, né? O motor vai acelerar quando finalizar lá os 7 segundos de rampa é que o motor chega, né, começa a trabalhar na tensão nominal, tá? Sim, aí tem o tempo normal lá e aí ele vai desligar a soft. Isso aí, não é? Não, então, a hora que Não, ele. Hum, tem o Tio, tempo de rampa, igual você falou, que sim. vai acelerar. Pressão máxima. Aí tem o tempo lá que vai contar para desligar a soft. Isso Não, aí. então, aí que tá vendo? É essa a confusão, ó. Vamos lá. Como é que isso tem que funcionar? A hora que a gente partir o circuito, né, então vamos olhar para o primeiro motor aí, tá? No primeiro motor, nós vamos então ligar lá K1, né, que ele precisa para alimentar a entrada da soft starter, e K2, que aí ele vai então alimentar o motor 1, né, pela soft. A hora que a gente faz isso, né, que a gente dá o sinal lá, né, no comando aqui para fechar o circuito dentro da soft start,
O motor vai ser acionado por esse caminho aqui, ó, F1, K1, SS1, K2, FT1. Então é esse o caminho que vai ser percorrido pela energia. Professor, Beleza? desculpa Professor, falar, tá aparecendo, não. o senhor não tá aparecendo não, não tá, o senhor não tá compartilhando a tela. Não? Não. Não. Pô, Eu tô vendo que o professor tá falando, eu falei, acho que É. tem que olhar no projeto nosso. Aí, se você falar, eu entendi. cara, aí não funciona, né? Tem que olhar pros olhos dele pra você entender. Tem que ser assim, mano. É, rapaz. Foi? Aí ou o cara entende, ou já era. Ou apaixona, né? É, então. Olhando nos olhos, apaixona. Agora apareceu ou não? Flávio, agora sim. Agora sim. Esse Flávio é fogo. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu não sei. Então, vamos ver. Aqui o mouse aparece certo para você? Está em cima ali de Sim. F1, tá? Sim. Beleza. Então, o processo é o seguinte: quando a gente vai partir o primeiro motor, é esse o caminho aqui, ó. F1, K1, SS1, K2, FT1 e motor. Beleza? Então, a hora que a gente der a partida que o motor estiver alimentado aqui, a soft starter começa a contar o tempo de rampa. Ela vai contar o tempo de rampa. A hora que terminar o tempo de rampa, significa então que o motor está com os 220 volts que ele tem que estar. Beleza? A hora que isso acontece é que a gente vai fazer então o bypass. Vai fechar esse cara aqui para alimentar o motor e tirar ele da soft. Ok? Certo. Então, essa contagem de tempo, para saber quando deu o tempo de rampa e o motor chegou na tensão nominal dele, quem faz é a soft, porque é aqui que a gente define esse tempo de rampa, e não no temporizador. Você falou o tempo que ele vai pro bypass também a soft, O tempo que o quê? que ele muda pro contador de bypass. Então, aí é que tá. Vocês se lembram que a gente viu que a soft tem duas saídas a relé? Sim. Uma que ele chama de função operação, né, que é Função plena, né? isso. Então, a função de operação é a hora que a gente energiza lá a soft, né? Então, a função de operação, a hora que a gente energiza a soft starter, que coloca o sinal lá de comando, né, na entrada digital dela, no caso que é o que aparece como IN, né? A hora que a gente coloca o sinal lá, a saída relé de função de operação já vai estar acionada, ela já vai estar em nível lógico alto. A saída relé de plena carga, ela só vai ser ativada quando o motor chegar nos 220 volts. Então vamos supor que partiu lá, sei lá, com 100 volts. 100, 110, 120, 100, 210, 220. A hora que ele chega no 220 é que ativa essa saída relé de tensão plena. Correto? Então, quem vai dar o comando para a gente fazer o bypass é essa saída, a relé de tensão plena. Porque quando ela for ativada, significa que o motor chegou na sua tensão nominal. Então eu posso alimentar ele direto pela rede. Entenderam? Sim, eu entendi. Mas Alguém- o motor vai ligar antes desse período. Sim, ele vai acelerando. Então quando ele Sim. está na soft starter, ele vai acelerando, né? Vai partir com uma tensão reduzida, vai acelerando. A hora que chegar nos 220 volts, que é a tensão nominal do motor, Aí vai pra aí rede. vai para a rede. Ô, professor, tinha um tempo também, depois que o motor chegasse na tensão dele Pra total. ele descansar, pra software descansar. Não, vamos lá. Esse sim é externo, mas pera aí, a gente já chega lá. É aí que a gente se enrolou. Então, mas vamos lá, porque o que acontece? Vocês estão colocando temporizador aqui que não tem necessidade, que pode gerar problema no circuito.
Porque esses temporizadores que vocês colocaram aqui para contar o tempo de rampa, imagina se a contagem dele estiver defasada com relação da soft. A hora que vocês forem fazer o bypass, pode acontecer do motor não estar ainda, né, com a tensão nominal. Pode E aí? acontecer do temporizador acionar o K3 aí e o K2 ligado. Isso. Não, dependendo do... De atingir, né? Então, dependendo do instante, não vai ter problema, tá? Dependendo do instante, não vai ter problema. Se ele já tiver com a tensão plena, isso não tem problema. Mas se ele tiver no meio da rampa, aí tem um curto-circuito. Entendeu? Deixa eu colocar aqui o manual, que aí dá pra gente ver o bypass, porque esse é um conceito que a gente precisa entender também. Tá. Nas softs mais atuais, o bypass ele já vem dentro da soft, ele vem embutido lá no próprio equipamento. Então tá aqui. Tá meio ruim essa imagem, mas esse contatinho que tem aqui em paralelo, ó, com os semicondutores, isso aqui é o que a gente chama de bypass. Tá? O que acontece? Os tiristores vão ficar chaveando durante o tempo de rampa, né, para ir aumentando então ele vai cortando a onda e vai diminuindo esse corte, né, diminuindo o ângulo de corte com o tempo, até que não corta mais a onda de tensão. Então, se você vai diminuindo o corte, a tensão vai aumentando. Então, eles vão chaveando até que chega na tensão nominal. Quando chega na tensão nominal, o que está passando aqui, né, a corrente que está passando pelos semicondutores, se a gente tiver um circuito fechado do lado, vou chamar de curto-circuito porque é uma ligação direta aqui, né? Então, se a gente curto-circuitar esses tiristores, não é que nós estamos queimando eles, não, nós estamos estabelecendo aqui um caminho com resistência nula. Quando vocês estudaram eletricidade 1, eletricidade 2, o que vocês viram lá? Vocês viram o divisor de corrente? Conceito de divisor de corrente? Não. Corrente e divisor de tensão também. Sim. No divisor de corrente, a maior parte da corrente tem de ir por qual caminho? O caminho que tiver menos resistência. Pelo caminho que tiver menos resistência. Né? Caminho que tem menor resistência, exatamente. Se a gente fechar isso aqui, a gente tem aquela resistência nula. É só no caso dele, é só do cabo, né? Só o do condutor, tá? E a hora que a gente fecha isso aqui, que além dele ter uma resistência menor, a corrente vai passar por aqui, nós não vamos mais ter a tensão necessária para polarizar os tiristores. Você se lembra que tiristor a gente precisa de polarização direta e de disparo, corrente de gatilho. Não é essa a condição para um tiristor entrar em condução? Sim. Pois é, então, a hora que a gente fecha o bypass, o que acontece? Isso aqui é um curto-circuito, então esse ponto aqui na entrada dos semicondutores é o mesmo ponto na saída dos semicondutores, ou seja, eu não tenho tensão para polarizar esses caras, eles vão ficar aí quietinhos. Tá? Então, esse é o funcionamento do bypass. O que a gente está fazendo no nosso circuito é esse mecanismo, só que com um contator aqui, ó, em paralelo. Então, a hora que o motor chegou na tensão nominal dele, né, eu posso acionar esse contator aqui, que aí eu vou simplesmente desativar essa parte aqui dos semicondutores e deixo o meu motor alimentado direto pela rede. Então, se a gente olhar aqui, ó, hora que esse cara fecha, o que ele está fazendo, ó, ele está em paralelo ali com a soft, né? E vai colocar o motor para alimentar diretamente. Então, se o motor já estiver funcionando com tensão plena, eu posso fechar K3 sem problema nenhum, tá?
E a hora que eu fechar K3, ele vai ficar alimentado então pela rede, e aí eu posso desligar K2 e desligar soft, que eu não vou ter problemas nem com isso, tá? Não tem, vamos dizer, um risco aí nessa operação. Então primeiro eu vou ligar o K3 e aí ele vai desligar o K2, tá? Então esse é o funcionamento do bypass. Aqui no outro motor a gente precisa, né, ele vai partir pela soft por K4, né? Hora que ele chegou na tensão nominal, nós vamos ligar K5 e desligar o K4, manter ele funcionando pela rede. Só que para ter certeza de que o motor está com a tensão nominal, né, na alimentação, está com a tensão da rede, eu preciso respeitar o tempo de rampa que foi definido no soft starter. Então, no trabalho de vocês lá foi pedido acho que 7 segundos, né? Isso. Se eu contar externamente aqui esse tempo, né, se não houver sincronismo entre essa contagem e a contagem da soft, aí eu tenho problema nessa comutação aqui, ó, tá? Nesse bypass. Então, se for para deixar dessa forma, a gente precisa utilizar nesses temporizadores um tempo maior do que o tempo de partida definido lá na soft. Beleza? Então, se na soft tá lá o tempo de rampa de 7 segundos, nesse cara aqui eu deixo com uma folga, deixo, sei lá, 10 segundos. Porque aí eu tenho certeza de que quando ele contar o tempo e eu mandar fechar aqui, né, fazer o bypass, o motor já vai estar sendo alimentado com a tensão nominal. Ok? Agora, eu falei para vocês das saídas a relé, porque se eu tenho essa contagem na soft, se eu tenho uma saída da própria soft que me diz quando o motor chegou à tensão plena, tem sentido usar um temporizador aqui? Não. Não. Estou jogando dinheiro fora, tá? Então vamos lá. Tá superfaturando o circuito. Não, superfaturando na verdade não está superfaturando, né? Superfaturando é quando você cobra e não entrega. Mas se você fizer um orçamento com esse aí, você vai fazer o cliente gastar mais. E construir igual o outro, né? Então. Aí você pega o temporizador pra você. Ó, vamos lá. Que coisa feia, bicho. Vamos lá, é o seguinte, qual é o problema aqui? No programa a gente tem aqui a parte de potência da soft e tem um comando que ele dá a bobina e a entrada digital aqui, né, para receber o sinal. Ele não tem pelo menos eu fucei aqui, eu não achei as saídas a relé. Então nós vamos construir isso para poder fazer a nossa simulação. Como assim? A gente tem duas saídas a relé na soft. A função de operação, que quando a gente alimenta aqui a entrada digital, ela já vai comutar, correto? Então, para simular essa saída a relé chamada de função de operação, nós vamos conectar também, no mesmo sinal que alimenta essa entrada digital aqui, a gente vai conectar um contator. Tá aqui, ó. Eu chamei até ele de FO, função de operação. Deixa eu ver se chega aí. Se der zoom assim vai sumir. Tá bom. Tá? Então, se a gente alimentar esse contator no mesmo instante em que a gente alimentar a entrada lá da soft starter, ó, eu tenho aqui, né, esse cara ele vai fechar, né, ele vai atracar sempre que a soft tiver com o sinal lá na entrada digital, e ele atracou, o contato dele vai mudar de estado. Então eu considero um contato normalmente aberto desse cara aqui para representar a minha saída relé chamada de função operação. Ok?
A outra saída é de função de tensão plena. Essa é a que obedece à temporização da soft, né? Então ela vai fazer o tempo de rampa. Quando chegou no final da rampa é que a função de tensão, a saída a relé de tensão plena vai ser ativada. Então a gente vai representar aqui usando um temporizador. E nós vamos configurar nesse temporizador aqui o mesmo tempo que a gente configurou para a rampa aqui da soft. Tá? É só um macete para a gente ter disponível aqui na programação as saídas a relé. Tá? Não estou dizendo que nós vamos colocar esses dispositivos aí no circuito, nada disso. Isso aqui é uma representação, tá, das saídas a relé, beleza? Porque o que acontece? A saída de tensão plena, como ela vai ser ativada depois que terminar o tempo de rampa, então nós vamos fazer o mesmo esquema. A gente alimenta, né, o temporizador com o mesmo sinal que vai lá para a entrada da soft starter, ele vai contar o tempo junto com a soft. Hora que deu lá os 7 segundos, esse contato normalmente aberto dela vai fechar. E vai ter, na simulação, para efeitos de simulação, o mesmo comportamento da saída relé da soft. Beleza? Tá claro isso, não? Sim. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ali você deixou o contato aberto de K2 na linha do K3? É verdade, né? Calma, nós vamos chegar lá. Pera aí, uma coisa de cada vez. Beleza? Vamos lá. Então, isso aí é necessário, né? Esse entendimento é necessário para a gente começar a construir o circuito, tá? Agora a gente tem aqui no circuito as saídas a relé disponíveis, né? Só não pode esquecer que a gente tem uma saída só a relé de operação e uma de tensão plena. Então eu não posso pegar um contato desse aqui que eu coloquei como, né, função de tensão plena e sair distribuindo ele aqui no circuito. Eu tenho um só. Beleza? Beleza. Vamos lá. Agora a gente precisa pensar no funcionamento, né? Então, a hora que vai funcionar o circuito, né, vou apertar uma botoeira, vai energizar K1. Isso precisa mandar um sinal lá na entrada do comando da soft starter, né? Precisa energizar K2 para fechar aqui, né, e colocar esse motor para funcionar. Quando der o tempo, eu vou usar então a saída relé da própria soft starter para acionar o K3, tá? E o K3 vai desligar o K2. Belezinha? Beleza. Então vamos lá. Questão de organização, vamos colocar os dispositivos de proteção primeiro. Então a gente tem proteção contra curto-circuito, proteção o disjuntor que protege contra sobrecarga e faz também o papel de seccionador. As botoeiras, então uma fechada, né, já no trabalho está dizendo que a gente pode parar todos os motores de uma vez, então eu preciso de uma única botoeira, né? E uma botoeira de partida, né? Tinha uns lá que tinha duas botoeiras de partida, a gente precisa só de uma. Aqui no lado da soft, nós vamos também colocar dispositivos de proteção, tá? Por quê? Se a gente pega o manual, lá no manual aparece assim, só um fusível ligando direto à soft, né? Acontece que
se eu precisar dar uma manutenção ou alguma coisa do tipo, né, eu preciso desenergizar o meu circuito. E aí entra o disjuntor. Nós vamos ter então um disjuntor para desligar o circuito da soft starter, porque se eu precisar tirar ela ou coisa do tipo, eu consigo, né? Por que não só o fusível? Porque o fusível, a não ser que a gente utilize na verdade ele tem lá o invólucro, né, o suporte dele, que ele fica fechadinho lá, e dá pra gente tirar ele, né, a hora que for trabalhar, né, se a gente precisa dar uma manutenção. Mas é ideal que a gente tenha um dispositivo de seccionamento, tá? Eu coloquei 2 fusíveis aqui, porque um fusível vai proteger esse circuito todo que a gente está montando aqui com dispositivos eletromecânicos. Para a proteção da soft, a gente precisa de fusíveis ultra rápidos. Os fusíveis ultra rápidos são mais caros, tá? Então, ao invés de poderia colocar um único fusível aqui e proteger tudo, inclusive a soft? Poderia. O inconveniente disso é que se eu tiver um problema aqui em qualquer parte do circuito, quem vai queimar é um fusível ultra rápido. Então, em termos de valor, compensa eu colocar um fusível comum aqui para proteger toda a parte eletromecânica, né, e um fusível ultra rápido aqui para proteger a soft starter. Porque aí esse cara aqui que é ultra rápido e que é caro, ele só vai queimar se eu tiver algum problema no circuito da soft starter, né? Se eu deixar ele aqui como uma única proteção, ele vai queimar se eu tiver um curto em qualquer parte aqui do meu circuito de comando. Tá joia? Então, por isso essa separação. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Tá pequeno? Tá de boa. Só às vezes não dá pra ver K4, K6, M1, isso aí, né? É que esse zoom aqui é meio... Será que ele fica muito grande? Mas eu vou falando aqui com vocês. Bom, então vamos lá. A gente viu que para o funcionamento nós vamos precisar ligar K1, né? Olhando para o primeiro motor, nós vamos precisar ligar K1 e K2. O K1 ele vai ser acionado e ele vai ficar ligado durante todo o tempo. Enquanto a gente tiver motor para partir, o K1 pode ficar ligado, né? Porque é ele que alimenta aqui a soft starter. Eu vou precisar dele para partir o motor 1, eu vou precisar dele para partir o motor 2, eu vou precisar dele para partir o motor 3. Tá? Então ele não precisa ser desligado. Por isso que ele é o primeiro cara que aparece aqui. Já que ele não precisa ser desligado, né, vou ter um selo aqui e vou manter ele ligado o tempo todo. Só vai desligar a hora que eu der a ordem de parada no circuito. Bom? No primeiro instante, eu quero partir o motor M1. Então, para partir o motor M1, eu preciso fechar K2. Tá aqui, coloquei K2. Beleza? De baixo para cima agora. Estou aqui em K2. Aqui em cima de K2, eu tenho contato normalmente fechado de K3. Para que ele serve? Travamento. Intertravamento. É quando o K2... Os dois entrar juntos. Quando eu alimentar o motor pela rede, eu vou desligar ele do soft. Exatamente isso. E aí, o K2 não entra mais. Né? Então, hora que a gente partir aqui, liguei K1, liguei K2. Em algum momento eu vou passar isso para K3 e a hora que o K3 entrar, ele vai desligar o K2. Beleza? Então é para isso que serve esse carinha aqui. Aí aparece aqui, vou deixar esse M1 para depois. Ixi, vai confundir com o motor, né? Isso que eu ia perguntar, é do motor? Não, vai confundir com o motor.
Bom, depois a gente muda esse nome. Aqui em cima eu tenho um contato normalmente fechado de K6. Por quê? Ele é o do bypass do motor, não é? Ó, tem um aqui normalmente fechado de Não, K6 e outro normalmente fechado de K4. Por quê? Se eles estiverem funcionando, Ah, Pra ele partir um motor de cada vez, né? Com certeza que ele vai partir um motor de cada vez. para ter certeza, para eu garantir que eu só vou partir um motor de cada vez. Então, se o K4 estiver sendo acionado ou se o K6 estiver estiver acionando o motor, o K2 não pode entrar. Entendeu? Porque esse cara alimenta o motor 2, esse cara alimenta o motor 3. Então, se eu estiver partindo esse motor aqui, os outros não podem entrar. Deu para perceber que na sequência aí do circuito vai ter que aparecer contato normalmente fechado de K2, né, fazendo esse serviço sobre a bobina de K4 e de K6. Porque a hora que eu estou partindo aqui o primeiro motor, eu não posso deixar que esse cara aqui e nem esse cara aqui partam também. Eu preciso partir um motor de cada vez. Beleza? Beleza. Pessoal, alguma dúvida aí, não? Mas quando, por exemplo, o K4 acionar, ele não vai desligar o K2? O K2 vai estar desligado. Mas o K2 já vai estar desligado. vai estar Ah, não, é Por- certo. É porque vai estar. Eu falei, Vai vai tá. desligar o motor, mas tá ligado por K3 na rede. Isso, já vai estar direto na rede. Sim, sim. Entendeu? Esses três aqui, ó, K2, K4 e K6, é que tem que se evitar. Se um Depois- tiver... Depois que passa esse circuito aí, ele vai ligar na rede tranquilamente. Vai ligar na rede e aí os ímpares aqui, ó, K3, K5 e K7, eles podem ficar juntos, né? Aliás, não é que podem, eles têm que ficar, né, ligados para poder manter os motores alimentados. Sim, Beleza? beleza. Vamos lá, seguindo. Depois a gente volta nesse M1 aí. Seguindo. Bom, quando der o tempo da rampa, né, eu quero que K3 seja acionado e ele vai desligar K2. Então, o contato dele para desligar K2 já está aqui. E se eu quero que ele entre que ele seja acionado quando o motor tiver com tensão plena, eu vou usar a saída relé da soft, né, a saída em função de tensão plena, que foi o que a gente construiu aqui para poder fazer a simulação, tá? Então eu sei que na mesma linha aqui eu tenho que ter esse contato da função de tensão plena e a bobina do contator K3. Beleza? Vamos lá. Quando o K3 for acionado e colocar então o motor em funcionamento direto pela rede, aliás, vamos voltar um pouquinho, faltou falar desse cara aqui, ó. Então, quando o K2 estiver acionado, né, que ele vai alimentar o motor aqui, vai partir o motor 1 pela soft, né, eu preciso pegar um sinal de K2 para alimentar a entrada digital, beleza? Porque esse cara, o K2 é que está dizendo, ó, eu vou partir o motor. Bom? Sim. Então tá lá.
Aí aqui em K3, qual é a ideia? Por hora que deu o tempo da rampa, eu vou pegar a saída relé de tensão plena, né, e vou usar para acionar o contator K3. Então eles vão ter que estar na mesma linha. Acontece que o K3 só pode ser acionado se o motor que estiver partindo for o primeiro motor. Ou seja, se K2 estiver ativo. Deu para entender o porquê desse contato normalmente aberto de K2 aqui em cima? Sim, agora deu pra entender. Tá? Porque ele vai indicar que motor que está partindo. Se eu estiver partindo, sei lá, o segundo motor, por exemplo, esse cara vai estar aberto. Então o K3 não vai ser acionado. Então, esse contato normalmente aberto aqui de K2, né, serve para dizer, ó, se ele estiver fechado é porque o K2 está acionado, né, então ele vai dizer, ó, sou eu que estou partindo, é o motor 1 que está partindo. Se é meu parceiro, você tem que entrar também. Beleza? Beleza. Então a gente teria aqui a linha, né? Esquece esse M1 por enquanto, tá? Então a gente teria aqui a linha, fecharia K3. E aí a gente precisa fazer um selo. Só que o selo, como eu tenho duas condições aqui para fazer a energização do contator K3, né, o meu selo precisa pular essas duas condições, né? Precisa estar em paralelo com as duas condições, o temporizador e o contato de K2. Tá bom? Por isso esse selo aqui. Então ele é que vai manter o K3 ligado. Quando a gente liga o K3, tem que entrar junto um temporizador, esse sim, para contar o tempo de resfriamento da soft starter. Né? A gente viu lá no manual que ela só pode realizar uma partida a cada 15 minutos. 15 segundos, né? Não, 15 minutos. Minutos? Minutos. Tá? Deixa eu ver se está aqui no manual. Ah, é no outro. Esse tempo, porque é um tempo para resfriamento. Cadê? 15 minutos é tempo, hein? É tempo, porque a gente não pode usar soft starter para ficar fazendo partidas em sequência, assim, uma atrás da outra. Mas isso na prática, né? Aí Na prática. Não, eu falo. Mas você vai colocar todo o tempo aí, esperar. Não, na simulação não tem problema. Na simulação. Na simulação não tem problema. Ah, sim. Pode com carga. Na prática, ela tem que seguir o manual. Deixa eu ver aqui. Depois eu acho essa informação, né? Em algum lugar aqui ela dá a informação. Bom, enfim. Depois a gente procura, mas é a cada 15 minutos, tá? Esse modelo. Vamos lá. Então, esse cara aqui vai contar 15 minutos. E quando der os 15 minutos, ele é que vai dizer, ó, liga o outro motor. Tá? Então, deu os 15 minutos, esse temporizador aqui, aí nós vamos usar um contato dele, um contato normalmente aberto dele, que vai estar na linha que alimenta a bobina do contator K4. Deu os 15 minutos, ele vai fechar aqui e vai ter mais algumas coisas e vai alimentar K4, que nós vamos então iniciar o processo de partida do segundo motor. A lógica vai ser bem parecido com o que está aqui, só que pensando agora em K4 e K5, tá? E ao invés do acionamento pela botona, nós vamos ter o acionamento aqui pelo contato normalmente aberto desse temporizador. Beleza? Outra coisa que eu tinha comentado com vocês
é com relação à proteção térmica, né? A gente tem aqui um relé térmico para cada motor, né? Então, se eu tiver falha nesse motor, né, e o relé atuar, né, tiver uma sobrecarga aqui, ele tem que desligar esse motor apenas. Eu não posso desligar os outros motores por conta de uma sobrecarga aqui, tá? A não ser que eles façam parte de um mesmo processo e aí quando um para, todo mundo tem que parar. Para colocar a proteção do motor, vamos lá. Eu poderia usar diretamente o contato normalmente fechado do relé térmico, né? O que a gente faz? Pega o contato normalmente fechado e coloca aqui na linha. Só que eu preciso, né, Precisa de dois, né? eu precisaria de dois, exatamente, né? Porque eu tenho uma linha aqui para a partida do motor e eu tenho uma outra linha aqui de instrução para a operação dele em regime. Então eu precisaria de dois relés térmicos, de dois contatos do relé térmico, né? Porque eu não tenho não vou colocar dois relés térmicos, até porque ele vai acoplado diretamente no contator, não tem como fazer isso, tá? Eu poderia unir essas duas partes aqui do código, né, e alimentar, ó, tá vendo? A alimentação de todos eles sai dessa linha aqui. Então eu poderia unir eles e alimentar todo mundo e colocar então nessa linha comum, ou seja, pegar essa parte aqui, ó, e puxar daqui, né? Colocar o contato fechado em E cima. colocar o contato fechado aqui em cima. Poderia? Até poderia. Só que se eu fizer isso, né, o que vai acontecer? A saída relé da soft vai estar depois do contato térmico. Então, se eu tiver uma falha aqui, eu desligo o circuito em que eu tenho a saída relé da soft. E eu vou precisar dessa saída relé para partir os outros dois motores. Então, eu não posso fazer isso, né? A solução mais simples seria então colocar um contato de proteção térmica aqui e um contato de proteção térmica aqui. Só que a gente não tem isso, né? No relé térmico a gente não tem dois contatos normalmente fechados. A gente tem um aberto e um fechado, né? De forma geral, o fechado a gente coloca aqui na linha do circuito para fazer a proteção, né, para desligar o circuito quando apresenta problema, e o aberto a gente usa para sinalização de falha, né? Quando ele ocorre uma falha, ele vai fechar e a gente acende uma luzinha vermelha lá para dizer que está com sobrecarga. Aí aparece então esse M1 que está aqui no circuito de comando. Depois a gente tem que mudar esse nome, né? Isso aqui vai ser um contator auxiliar, né? O contator auxiliar é um contator, só que ele não tem a parte de potência, ele não tem esses contatos aqui que alimentam cargas. Eles servem simplesmente para comando. Quando a gente faz isso, ó, eu coloquei aqui o contato normalmente fechado do relé térmico, insere com o contator auxiliar. Observe então que se eu tiver uma falha aqui, eu vou desligar esse contator auxiliar. Enquanto a coisa está bonitinha, ele está energizado. Se eu tiver uma sobrecarga lá no motor 1, eu vou desligar ele. Todos os contatos auxiliares dele, então, vão responder a esse evento aqui de falha. Ocorreu a sobrecarga, eu tenho alteração de estado, tá? Então, quando eu uso esse tipo de artifício aqui, eu consigo multiplicar o meu número de contatos. Eu tenho um contato térmico, alimentei aqui esse contator auxiliar. Aí o que eu fiz? Peguei
um contato dele normalmente aberto e pus aqui nessa linha do circuito, e outro contato normalmente aberto e pus aqui nessa linha do circuito. Porque se eu tiver uma sobrecarga, ó, eu vou desligar o contator e vou abrir os dois lados aqui, as duas linhas do meu circuito. Deu para entender a ideia, não? Sim. Lá em CLP, vocês fizeram algo parecido com isso, não fizeram? O que vocês usavam lá? Olha, Memória. Entendeu? A mesma ideia de memória que vocês têm lá serve aqui. Acho que é por isso que eu pus o M, nem me toquei do motor. Professor, é que eu não sei se pode, né? Que eu fazia no Senai, sempre no Senai. Tipo assim, quando eu ia usar contator que tinha, tipo, contato de força, era assim, né? K1, K2, K3. Aí quando eu ia usar um contator auxiliar, tipo, pulava, por exemplo, tocava K10, K11, K12. Pode. Pode. Como não tem, vamos dizer, uma norma rígida para isso, você pode mudar a numeração, você pode chamar de KA, você pode, no caso eu chamei de M aqui, né, que é o que a gente usa em CLP, né, para fazer um trabalho de memória. Pode, contanto que você saiba o que ele está fazendo. É que assim, é interessante a gente dar os nomes de acordo com a função que ele vai cumprir também. Acontece que se eu colocar como K, né, eu vou pular uns números, em vez de colocar na sequência, eu vou chamar isso aqui de K10. Né? Isso pode ser utilizado se eu tiver menos do que 10 contatores no meu circuito, senão eu já não posso pôr K10, eu teria que pôr um número maior. Né? Só que se ele não está cumprindo uma função igual a dos outros contatores, né, talvez seja interessante, né, pôr um nome diferente aqui, não só a numeração. Né? Mas independente disso, né, não existe, na verdade não existe uma regra para isso. O que é importante é a hora que a gente coloca o dispositivo no nosso circuito, que depois a gente tenha uma relação desses dispositivos e indique ali a função. Ou mesmo aqui, né, indicar aqui com aquelas etiquetinhas, né, com os labelzinhos aqui, né, o que ele está fazendo no circuito. Beleza? Sai mais fácil agora o negócio? Não. Ai, vixe, agora clareou bastante, hein? Ó, só para vocês verem como é que fica aqui. Então vou fechar aqui. Ó, a hora que eu partir, olha lá. Então ele está rápido esse tempo. Professor, como que eu deixo grande assim? Não é pequenininho? Verdade, O eu ia falar, espaço? aumentar o tamanho dele. Espaço. Então, é por isso que eu quis fazer aula aqui, porque eu mostrei no vídeo, só que não aparece aquela porcaria. Tá faltando espaço lá. Ó aqui, ó. Abriu o menu aí pra vocês? Abriu. Lá não abre, cara. Depois que eu fui ver o vídeo, não abre. Vem aqui, ó, para aumentar o tamanho da folha. Arquivo, configuração. Aí vem aqui embaixo, ó, personalizado. E aí você põe o tamanho que você quiser aqui, ó. Vou aumentar isso aqui, ó. Até 800. Tamanho que quiser não, até 800. É que eu nunca usei tão grande. Oi, Aí, sim. Rapaz. Aí, agora Meu tem Deus. espaço. Nossa, tava um escreveu. trabalho tentar fazer esse circuito. Então, bem eu vi, pequeno, teve uns que esse negócio puxaram linha aqui pra cima, botaram um pedaço de circuito assim. Tá, então dá pra aumentar aqui, ó, arquivo, configuração, personalizado, né? Ele tem padrão A4 e A3, né? E tem um personalizado. Vou deixar com 600, acho que é o suficiente. Aí, fica bonitinho. Beleza?
Daqui para frente, Beleza. né, nós vamos repetir esse processo. Observa que eu deixei os espaços aqui, justamente porque eu vou precisar colocar aqui a partida do segundo motor, né, o segundo motor alimentado da rede, a partida do terceiro motor, o terceiro motor alimentado da rede e aqui as proteções. E ainda tem que pôr a sinalização que eu não coloquei aqui. Tá? Então, não é porque a gente está tratando aqui, ó, do mesmo motor, né? Essa linha aqui é a partida do motor 1 e essa linha aqui é a conexão dele direto à rede. Não é porque as duas linhas se referem ao motor 1 que elas têm que estar juntas aqui. Eu vou posicionar o meu comando de acordo com aquilo que eu for usando dos dispositivos. Tá? Certo. Vamos lá. Então, quando der o tempo de resfriamento da soft, esse cara aqui, né, esse temporizador que está aqui, ele vai contar isso, o tempo de resfriamento da soft. Só isso. Né? Quando der esse tempo, nós vamos ter um contato normalmente aberto dele, iniciando uma outra linha aqui, ó. Que vai alimentar, é o K4. Que vai, tem a sequência e vai alimentar K4. Beleza? E aqui nós vamos ter algo parecido com isso, só nós vai ter que ter o seguinte cuidado. Quando a gente energizou o K4, então nós vamos ter um contato dele aqui para jogar o sinal para soft, não é? Porque senão não vai funcionar. Eu preciso desse sinal aqui no comando da soft. E aqui eu vou depender desse sinal da saída relé. Então observa que o meu circuito para lá, ó, eu vou pegar algum ponto, alguma parte dele vai estar conectada aqui. Porque a hora que der o tempo eu vou jogar esse sinal aqui, né? Esse mesmo sinal que vem aqui, ó, da saída relé. Aqui eu tinha K2 para indicar, né, que é o primeiro motor. Então, como é o K2 que estava fechado, eu energizava K3. Aqui eu vou ter então um K4, que é para poder dizer que quem entra é K5. Deu para entender? Vai ficar alguma linha cruzada aqui, tá, gente? Porque não tem como ligar os três nesse ponto aqui sem cruzar as linhas. Então vai ter alguma linha cruzada. Tá? Onde tiver conexão, marquem com a bolinha, tá? E aí então, vai ter... esse de cima aí, em cima do K2, ele só vai poder usar um só? E só tem um. Eu só tenho uma soft. Eu só tenho um dele. Certo. Tem que puxar tudo dele aí. Tem que puxar tudo daqui. Tá? Deixa eu ver se eu vou mostrar. Eu acho que eu fiz todo ele. Vou mostrar aqui para vocês. Participando, se tivesse alguém querendo entrar. Ah, não terminei não. Acho que eu fiz até o segundo só. Ah, ó, tá vendo? É isso que eu falei, ó. Ele vai cruzar aqui, ó. Então marca com pontinho aqui. Aí só pra gente ver funcionando, ó. Eita, tá pequeno pra cá. Até o computador já tá cansado. Não vai pegar tudo. Vamos lá.
Deixa aqui. Está lerdo. Tá lerdo. Acho que dá pra ver, né? Tá com preguiça esse Cara, computador. Esse programa é chato, hein? Meu É Deus. chato. Olha lá, então partiu primeiro, ó, pela soft. Aí quem tá contando o tempo é a própria soft, né, e vai pular para cá, ó. Será que vai hoje ainda? Deixou os 15 minutos não, né? Não, é o tempo da soft, são Ah, é 7 o tempo da segundos. soft ainda. É, só que ele tá lerdo, tá vendo que ele tá Eu lerdo? falo, eu até falei pros caras aí, ele é meio estranho o tempo nesse aplicativo aí, nesse software. Que teve uma lá que eu coloquei 7 segundos, deu 7 segundos, já tava zero e ainda não tinha comutado ainda. Batia, né, a pau. Aí É, demorava ele um tem- pouquinho ainda. Ele tem Falou? uns atrasos. Os delay. Nossa, mas tanto assim? É. Que ajudou a confundir um pouquinho mais. Ah, lá ainda tá em 90%. Que isso? É, mas bem devagar. Ah, mas dá pra... Não. Tão devagar assim, não. É, não, ele tá com algum BO aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra simulação. Às vezes tem outra simulação funcionando. Mas dá para configurar isso aqui, ó. Cadê? Na configuração ele tem aqui, ó, velocidade da simulação. Ó. Então dá para aumentar um pouquinho agora. Vamos voltar lá. Vamos ver se agora ele vai mais. Tá lerdo também. Olha lá, 40. É, o tempo dele tá meio zoado aqui. Ave Maria, tá mais devagar que eu. Enfim, vocês entenderam, né? Sim, entende. Tá aqui, Não, ó. assim, Arregou? Tá lá, 70% aí. se o professor fechar os outros que estão abertos, Vamos ver. a outra janela. Deixa eu parar aqui. Eu cheguei, no caso, isso aí não tem o relé térmico, né? Eu tenho que colocar. Ô Josué, onde você tava na hora que eu tava explicando, bicho? Não, eu vi essa parte do relé térmico, pô. E onde eu pus o relé térmico? Peraí, deixa eu ver. Hã? Aqui o relé térmico. Ah, sim, beleza. O contato dele tá aqui, a gente usa um contator para fazer um... Tem, professor. Hã? Para nessa parte, assistir. Nossa, não entendi, Flávio. A internet dele deve estar como? Ah, moleque, cadê lá? Isso aí é os gatos que ele faz de internet aí, ó. Não, quem faz gato é o Carlos, né? É o Carlos. Ele vai gastar o Carlos. Ó, Carlos. E que horas? Na TV. Chama. Agora melhorou, ficou mais fácil. Cheguei o deu. Agora, Agora dá pra pensar em dormir. Mas é por isso que eu, Tá que muito eu, cedo ainda. que eu quis falar com vocês. Mas tá devagar do mesmo jeito, viado.
Mas, enfim, o importante, o que eu preciso saber é se vocês entenderam a lógica agora, né? É doido, entendeu? Agora ficou bem mais claro. Porque o mais importante não é só saber como resolver esse problema, mas o procedimento, a forma como a gente veio avaliando. Então, né, o que eu tenho de recurso, isso é a primeira coisa, tá? Então, sempre que a gente trabalha com soft starter, com inversor, nós vamos ter muito recurso desses caras que a gente precisa aproveitar, tá? Professor, nesse circuito aí não tem o temporizador, né? Eu só vou precisar de temporizador aqui para contar o tempo de resfriamento entre uma partida e outra. Sim, mas eu falo igual ali você puxou ali. Sim, porque assim, Teria que ter. no programa mesmo não tem. Esses dois carinhas que estão aqui, o contador e esse temporizador aqui, são para simular as saídas a relé da soft starter. Então, função de operação, que é logo que ela liga, e a função de tensão plena, que é quando dá o tempo. Tá? Então, a gente usou isso aqui para simulação. Olha lá, ó, a chave contou o tempo, ó, tá vendo? Então, esse cara vai estar sincronizado aqui, porque, na verdade, esse temporizador só está externo aqui porque a gente não tem no programa, né? Então, a gente faz sincronizado ali, ó. Ela contou o tempo, né? Comuta, alimenta aqui. Olha lá, começou a partir o outro motor, ó. Então agora está partindo o motor 2 por K4, está contando o tempo. Hora que der o tempo de rampa, daqui uns 20 minutos, né, pela lerdeza que está o programa, ele vai jogar para a rede por aqui, ó, por meio da saída a relé da soft, ó. Tá quase, já está em 70%. Então esses temporizadores igual T1, T2 é só para... Não, o T1 e o T2 eles têm que fazer parte do circuito, porque a hora que eu partir o primeiro motor, eu tenho que contar 15 minutos para que a soft resfrie. Tá? Então, sim, esses dois caras, eles são necessários. Esse outro aqui, que a gente chamou de FTP, é só para simular a saída relé da chave, da soft. Certo. Beleza? Olha lá, deu tempo, ó. Comutou, jogou para a rede. Tá lá. E aí, ó, a questão das proteções, ó. Então, o que acontece? Né? Vou simular uma falha aqui no motor 2. Uma sobrecarga no motor 2. Olha lá. Deu uma sobrecarga, ó. Ele vai desligar aqui. Então, aciona o térmico dele aqui, ó. Desliga o contador. Ele desliga só o motor 2, ó. O K4 e o K5. O motor 1 continua ligado direto lá da rede. Beleza? Beleza. Mole, né? Agora então, suave. Agora ficou mamão com açúcar. Então eu não vou mandar. Né? Ficou mastigado. Eu não vou mandar esse arquivo pra vocês, não. Eu vou mandar esse outro aqui, que só tem a primeira perna. Ué. Já ensinei o caminho das pedras. Tá? Então, a ideia é que vocês, sempre que a gente vai montar um circuito, a gente precisa avaliar o que acontece primeiro, o que vem na sequência e que eventos não podem ocorrer de forma paralela, tá? De forma concomitante, né? Então a gente não pode ter K2, K4 e K6 entrando ao mesmo tempo. Tá aqui, por isso aparecem esses contatos aqui, né? Eu só tenho uma saída relé da soft, então eu não posso colocar essa saída em alguma linha
que esteja sujeito a uma proteção individual. Tá? Puxa, eu preciso de mais contatos do que eu tenho. A gente usa, né, a memória lá do CLP. Aqui também tem esse nome, memória, tá? Esse é o termo. Então a gente pode utilizar um contator auxiliar para fazer esse serviço de memória, né? E nós vamos então multiplicar os contatos que a gente tem disponíveis. Beleza? Na entrada aqui, quem vai jogar sinal? Quem está trabalhando durante a partida do motor. Eu não preciso ter sinal de K3, de K5, de K7 aqui, porque eles não vão atuar na partida. Eu preciso de K2, K4, K6. Então, a gente sempre precisa analisar isso. Que dispositivo comanda o quê? Né? Que dispositivo não pode atuar junto com o outro? Né? E quando a gente trata especificamente de dispositivos de estado sólido, né, que características que eles têm que a gente pode explorar. Então, né, usando aqui a saída relé da soft, ó, nada, a gente mata 3 temporizadores que apareciam nos circuitos, né, que alguns de vocês fizeram. Pessoal, ficou alguma dúvida? Bom, pra mim de boa. Por enquanto, não. Professor. Tá suave? Eu posso ir jantar então? O Flávio eu sei que tá jantando, o Carlos também. Não, o Cláudio Carlos. Daqui a pouco, nós crianças vão comer pizza. Oh, aí sim, hein? Vai dar lá agora. Já pedimos, já. Ô, Chico, você vai postar esse arquivo aí ou não? Esse circuito aqui, que é o que parte o primeiro motor, eu vou colocar lá no Moodle para vocês, tá? Porque aí já tem aqui a soft com as saídas a relé, vamos dizer, construídas. Eu sei que tem um jeito de fazer o bloquinho aqui. Uma vez eu construí um bloquinho, mas eu não vou lembrar, que faz tempo. Que aí você fazia o bloquinho, enfiava todos esses troços dentro assim, ó. Não é pegar o retângulo ali, não, né? Então, não lembro, cara. Eu preciso fuçar de novo. Mas eu sei que dá pra fazer algum bloquinho, uns bloquinhos aqui. Então não vou lembrar. Como tá acabando a bateria. Escureceu a tela aqui, tá acabando a bateria. Pessoal, beleza? Beleza. 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 Então tá jóia.